Olá pessoal, bom dia. Hoje iremos falar sobre o sistema digestório de bovinos. É um assunto de extrema importância para a graduação do engenheiro agrônomo, principalmente quando agrônomos vão para a área de nutrição animal, principalmente aí de bovinos. É um ramo do mercado que tem um, uma grande deficiência de profissionais qualificados para desenvolver esse trabalho no campo, tá? Então, primeiramente, aí nós temos que saber as particularidades do sistema digestório para posteriormente, aí no ano que vem, nós estarmos vendo relação à nutrição de bovinos, ok? Então, pessoal, no material que foi encaminhado a vocês, os slides, o primeiro slide aí nós temos os constituintes do sistema digestório, né? Estou aqui com o computador aberto e vamos estar fazendo as devidas explicações. Então os constituintes são boca, faringe, esôfago, rumen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, né? Esses são os constituintes do sistema digestório de bovinos. Nós temos aí alguns órgãos acessórios que têm algumas funções importantíssimas nesse sistema digestório, que são os dentes, né? Que é basicamente aí para diminuir tamanho de partícula, a língua, né, que é o órgão apreensor de alimento, né, o bovino ele apreende os alimentos com a língua, glândulas salivares, tá, que tem uma função importantíssima aí na deglutição, né, dos alimentos, fazer essa umidificação e facilitar essa deglutição. Fígado, né, está relacionado à metabolização, principalmente dos alimentos ingeridos, e pâncreas aí, produção de alguns hormônios também que auxilia no metabolismo e faz parte da digestão de alimentos ingeridos, tá? Definição de ruminantes, né? São animais poligástricos, né, que apresentam mais de um estômago, tá? E eles eles têm a capacidade de ruminar. Então, o que é isso? Vocês vão ouvir muitas vezes no campo que eles estão remoendo. O que é isso? O animal ingere o alimento, né? O bovino, quando ele ingere esse alimento, ele mastiga muito pouco no momento da apreensão do alimento, ele deglute, né? Ele ingere, e aí depois desse alimento, as partículas maiores elas retornam pelo esôfago, né, à cavidade oral, e aí sim o animal vai mastigar para diminuir o tamanho dessas partículas. Então, ruminação ou remoer é essa remastigação após a ingestão, ok? Então, ruminar e remoer é a mesma coisa. O nome correto é ruminação, tá? Desculpa. Nós temos várias espécies de animais que têm essa particularidade de serem poligástricos, tá? Então nós temos caprinos, ovinos, que são os pequenos ruminantes, bovinos, né, e bubalinos, que são os búfalos, que aí são os grandes ruminantes. E aí nós temos cervídeos, camelos, girafas, lhamas, alguns animais silvestres também que têm que são poligástricos, né, que são ruminantes, perfeito? A boca, né, é o principal órgão apreensor, tá? Perdão, a língua é o principal órgão apreensor, esse órgão que vai fazer a apreensão do alimento e introduzir na boca. Então,
quando nós vemos um animal pastando, né, muitas pessoas pensam que ele pega o alimento, ele corta o alimento, né, a pastagem ali com os dentes. Na verdade não, ele entrelaça a língua no alimento, né, na pastagem e puxa, ele arranca, tá? Então ele ocorre a apreensão desse alimento com a língua e não com o dente, tá? Por quê? Porque bovinos, né, nessa foto vocês podem ver que os bovinos não têm dentes incisivos superiores, tá? Então é impossível o animal apreender como nós, né, conseguimos fazer o corte de alimentos com os dentes incisivos, né, superiores, perfeito? E essa mastigação, como eu falei, no momento dessa apreensão do alimento, ela é muito pequena, né? A grande parte, né, quase que na sua totalidade desses alimentos, eles não são mastigados no momento da apreensão, no momento que o animal está comendo, né, que ele está ingerindo esses alimentos. Como dito, esses alimentos depois eles vão retornar à boca, né? E aí sim vai fazer o processo de diminuição de partículas com o processo de mastigação, tá? A faringe, principal função, né, é fazer essa deglutição, né, o alimento ele passa da cavidade oral para o esôfago através dessa estrutura anatômica chamada faringe. Tá? Nós temos uma divisão, né, anatômica da parte caudal e essa parte caudal da cavidade oral é onde ela está localizada essa estrutura, né? Então nós temos a parte cranial da cavidade oral, né, que seria o que? Seria onde nós temos os dentes incisivos inferiores, né, e superiores nós não temos, e a parte caudal da cavidade oral está localizada a faringe, tá, que é o órgão, né, a estrutura, perdão, não o órgão, a estrutura anatômica que é responsável pela deglutição. Então o alimento passa através da faringe para estar indo ao esôfago e posteriormente ao estômago, ok? O esôfago, né, é uma estrutura muscular, né, que é onde que ela vai desde a faringe, né, e vai até o estômago, né, e ela tem aí a função de conduzir esse alimento até o estômago. Então nós temos a boca, faringe e aí o esôfago, tá? O tamanho varia em torno aí de 90 centímetros a 105 centímetros. Isso pode ter uma pequena variação para menos ou para mais. Existem algumas raças que têm um porte menor, que tem, né, obviamente, uma estrutura menor. E temos algumas raças de porte maior e, né, claramente que vamos ter aí um comprimento do esôfago maior, ok? Dentre a divisão dos estômagos de ruminantes, que são quatro estômagos, nós temos 3 pré-estômagos e um estômago classificado como verdadeiro, muito semelhante ao dos monogástricos como nós, perfeito? Então os pré-estômagos são retículo, rumen, retículo e omaso, tá? E nós temos o estômago verdadeiro, que é o abomaso, perfeito? O rumen, né, ele é o maior dos pré-estômagos, né, quase todos já, né, que trabalham aí no campo e trabalham com atividade já ouviram falar do rumen, tá? Ele é um dos principais estômagos aí, onde nós temos inúmeras situações que temos que estar avaliando para não ter complicações digestivas, metabólicas, enfim. Nós temos aí
uma obrigação de realizar um balanceamento adequado da dieta, justamente para não termos complicações no rumen, que é o primeiro órgão a apresentar, o primeiro estômago a apresentar problemas quando nós realizamos uma dieta inadequada a esses animais, perfeito? Ele se localiza, né, do lado esquerdo da cavidade abdominal, ele preenche praticamente todo o lado esquerdo da cavidade abdominal, tá? Então o flanco esquerdo ali dos bovinos, né, o flanco, né, conhecido também aí como vazio, né, o vazio de bovinos, né? Então quando vocês ouvirem esse nome, né, ouvir essa determinação de vazio do animal, está com vazio fundo, está relacionado ao flanco que é localizado aí na cavidade abdominal. Então, o rumen, lado esquerdo, preenche praticamente todo o lado esquerdo da cavidade abdominal. Tá? Nós temos, ele é dividido, subdividido em 4 áreas, né, e eles têm os pilares ruminais responsável pela movimentação ruminal. Bovinos aí tem em torno de 1 a 3 movimentos ruminais por minuto, tá? Isso é considerado normal. Quando nós temos um aumento da motilidade, um aumento desses movimentos ruminais, é um sinal que temos um problema, né? Principalmente nutricional. E quando nós temos uma atonia ruminal, quando não há nenhum movimento ruminal dentro de 1 minuto, né? Às vezes auscultando ali do lado esquerdo, né? Nós não conseguimos ver dentro de 5 minutos nenhum movimento ruminal. Também está relacionado a um problema na alimentação, né? Um balanceamento inadequado da alimentação fornecida a esses animais, perfeito? Ele existe, como falei, essas divisões, né, de um saco dorsal, um ventral e 2 sacos posteriores. Não vamos nos atentar, né, a essa divisão desses sacos presente dentro do rumen, tá? Não é o objetivo, aqui está mais para informação da informação anatômica do rumen, perfeito? Nós temos presente, tá, as vilosidades, né, que quando pessoas que já acompanhou o abate de bovinos, quando abre, né, quando faz o corte, faz a incisão do rumen, nós conseguimos ver essas vilosidades. Essas vilosidades são projeções da parede ruminal e ela está relacionada a ter uma função de aumento de superfície de contato com o alimento, tá? Essas vilosidades elas têm um papel importantíssimo para ter esse contato físico com o alimento presente dentro do rumen e realizar a absorção de alguns nutrientes, perfeito? Nós temos uma enorme quantidade de micro-organismos presente dentro do rumen. Nós temos bactérias, nós temos protozoários, nós temos fungos presente dentro dessa estrutura, dentro desse pré-estômago, tá? Que é basicamente uma câmara fermentadora, tá? Nós temos uma fermentação continuada desde que o animal se torne ruminante, e essa fermentação ela não cessa até mesmo após o óbito do animal, durante um período essas bactérias elas continuam fazendo a fermentação, tá? Essa fermentação ela é importantíssimo para ocorrer a digestão dos alimentos ingeridos, tá bom?
dentre aos micro-organismos presentes no rumen, né, entre fungos, protozoários e bactérias, o que tem de maior número são as bactérias. Proporcionalmente, a quantidade de bactérias ela é muito superior em relação a fungos e protozoários, ok? Vírus, podemos ter podemos encontrar vírus no rumen, mas aí sim é um problema de contaminação, tá? Se algumas pessoas falarem que há vírus presente no rumen, isso não é fisiológico, isso aí já é patológico, é um achado que não deveria estar ali, tá? E tem que ser investigado e ver o porquê que foi encontrado tal micro-organismo no rumen, perfeito? O retículo, ele está intimamente ligado ao rumen, né? É um pré-estômago que ele que faz ali ele que faz através de contrações musculares, ele faz os bolos ruminais. Quando esse alimento ele retorna do retículo, do rumen ali, que eles estão intimamente ligados, né? Há uma estrutura anatômica ali muito simples, né? Em relação à divisão do rumen do retículo, mas pela parede é muito fácil diferenciar, tá? Da parede interna do estômago, onde que a parede ruminal ela tem vilosidades, como dito ali, e a parede do retículo é em formato de colmeia de abelha, né? Claro, né? Colmeia é de abelha, né? Então nós temos esse pré-estômago responsável ali por fazer esses bolos, né? São pequenas estruturas aparentemente esféricas, não são circunscritas, tá? Mas elas têm um formato circular, tá? E aí sim ele faz essa contração e aí ele vai estar direcionando esse bolo, né? Esse bolo ruminal à boca, né? Através do esôfago, para realizar a mastigação e depois fazer a deglutição, tá? Nessa estrutura, nesse pré-estômago, é onde fica os corpos estranhos ingeridos acidentalmente pelos animais. Então nós temos aí muito frequentemente achados, né, em necrópsia, quando nós vamos realizar para a identificação a causa mortem desse animal, né, e muitas vezes em procedimentos cirúrgicos que nós suspeitamos onde tenha ocorrido uma ingestão acidental de um corpo estranho. Então, porcas, parafuso, arruela, prego, agulha de costurar saco que eu já encontrei, grampo de cerca já encontrei, pedra, brita, já achei inúmeras vezes, pedaço de arame, enfim, há uma grande diversidade de corpos estranhos ingeridos aí pelos animais. E, né, essas estruturas elas vão ficar sempre presentes aí no retículo, né, num procedimento cirúrgico, numa ruminotomia, nós vamos até o retículo e tentamos achar se tem alguma estrutura ali ocasionando lesões a esse animal. Nós temos ali, né, uma separação, como eu falei, do rumen e do retículo, né? Então a parte caudal do lado esquerdo, né, da cavidade abdominal é toda preenchida pelo rumen e o retículo ele ocupa a parte cranial da cavidade abdominal, perfeito? Quando nós temos essa ingestão
de, de, de corpos estranhos, nós podemos ter aí um processo inflamatório, né, e infeccioso, acompanhado de um processo infeccioso geralmente chamado retículo pericardite traumático, tá? Que esse corpo estranho ele vai estar perfurando o retículo, perfura ali o diafragma, que é a estrutura muscular que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, e vai perfurar, né, porque está intimamente ali ligada, né, está posicionada bem ao lado, né, do retículo pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, tá? Então é muito comum, como falei, encontrarmos essa situação quando animais ingerem corpos estranhos, tá? Então a doença chamada, né, quando nós temos a, a perfuração do retículo, do diafragma e do pericárdio, com essa estrutura, com esse corpo estranho ingerido, nós temos aí a doença chamada retículo pericardite traumática, ok? E depois nós temos o omaso, tá? Muitas vezes nós erramos o pronunciamento e escutamos o pronunciamento errôneo, então vemos aí pessoas falando omásio, tá? É bem comum isso, mas o nome correto é omaso. Esse órgão, né, esse outro pré-estômago, ele é chamado também de livro, ou de 80 folhas ou 60 folhas, né? Ele tem aí um formato circular, tá? Ele tem, né, uma parede muscular muito espessa. Ele, como os dentes são responsáveis pela mastigação e diminuição de partícula, esse órgão também, devido à sua extrema força de contração, ele consegue realizar também a diminuição de partículas, ok? É um órgão, é um pré-estômago que tem algumas funções primordiais, dentre elas a absorção de água, ela ocorre mais que 70% nesse órgão, tá? Ele é chamado de 80 folhas, livre ou 60 folhas, por quê? Porque ele tem estruturas musculares laminares presente dentro dele, né? Então, esse nome é devido à sua característica anatômica quando realizamos o corte desse pré-estômago. Então, livro, 60 folhas, 80 folhas, folhoso, né? Algumas pessoas chamam de folhoso, quando quando vocês ouvirem esse nome está relacionado ao omaso, perfeito? E logo depois nós temos o abomaso, tá? Esse sim é classificado como um estômago verdadeiro, tá? Ele se assemelha muito a um estômago de monogástrico, tá? Ele tem glândulas responsáveis por secreção de enzimas que auxiliam, né, no processo digestivo, tá? Há algumas patologias, principalmente quando animais, logo no pós-parto, não têm a ingestão devida de matéria seca, tá? A ingestão devida de alimentos, nós vamos ter aí o deslocamento de abomaso, que pode ocorrer do lado esquerdo ou do lado direito. O abomaso, ele fica do lado direito, mas mesmo assim ele pode deslocar dorsalmente, tá? Sendo aí um problema patológico, que é onde podemos fazer a correção somente através de um procedimento cirúrgico, tá? O procedimento cirúrgico é muito simples, é corriqueiro na clínica de grandes animais,
tá? E esse órgão ele tem algumas funções, tá? Principais aí de estar absorvendo, né, também o restante da água ali que passou pelo omaso. Ele vai ter uma grande absorção também fora, né, o omaso em relação à água. Temos a absorção também de minerais, como o omaso também faz. E nós temos aí a ingestão, perdão, a absorção também de ácidos graxos, como o omaso também faz, tá? A produção de ácidos graxos voláteis, tá? Que ocorre com o processo fermentativo do rumen, nós não vamos entrar esse ano, tá? Vamos entrar o ano que vem em nutrição, aí sim nós temos que saber o que cada ácido graxo volátil é precursor do que dentro do organismo, né? Isso é essencial para que sabemos, tá? Então, pessoal, a aula de hoje ela fica por aqui, tá? E depois nós vamos entrar, né, aí no dia 9, né? Na próxima aula, dia 9/3, e aí sim nós vamos entrar aí com passo a passo da ingestão de do alimento e ruminação. Perfeito? Fiquem com Deus. Precisando de qualquer coisa, né, pode me chamar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, tá? E vamos conversando. Um grande abraço a todos vocês.